Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando, em Goiás, 7 horas e 24 minutos, fazem 14 graus Celsius, tá um dia até friozinho, mas muito iluminado. Outra coisa que deu uma iluminada boa, e eu quero falar um pouco sobre isso, foi a cabeça dos eleitores europeus. Aí vocês podem estar se perguntando, nossa Leider, mas a extrema-direita venceu. O neofascismo, os neonazistas. Vou dizer uma coisa para vocês, camaradinhas. A imprensa é ótima em inventar rótulos. Quase nunca, só lá no comecinho, eles chamaram o Bozo de neofascista. Apesar de todas as evidências, a imprensa nunca chamou o Bozo, ou muitos ministros dele, de neonazista. Nunca. Ficar caladinho, pianinho. Chama o Mijei de ANCAP, mas não chama ele de extrema-direita. Então, pessoas sinto dizer aqui, para as pessoas mais empolgadas, mas fascista, neonazista, extrema-direita é espantalho. Certo? É espantalho. Espantalho por dois motivos. O primeiro e mais importante. Como assim extrema? Direita é direita. Se ela não tem oposição, se a imprensa da guarida, se o povo não se levanta, ela faz o que a direita faz, cara. Rouba o direito aos trabalhadores. Ajuda o Estado. O Estado ajuda, perdão, os grandes empresários a expropriar a classe trabalhadora. É isso que a direita faz. Não existe menos direita e mais direito, não. A mesma coisa você falar que tem um açúcar mais doce que outra. É tudo açúcar. Você pode disfarçar colocando uma gotinha de vinagre, um tiquinho de limão, mas é tudo açúcar. É tudo direita. A extrema. Macron não desceu o pau nos coletes amarelos? Não passou em cima do próprio parlamento para aprovar uma lei que retirava os direitos previdenciários? Não foi isso que aconteceu? O Olaf Scholz não deixou os alemães passarem frio e fome para lutar contra a Rússia? Não foi o mesmo Olaf Scholz, na figura da indecente da Annalena Baerbock, que deixou centenas de milhares de alemães sem teto porque não conseguiam bancar as novas casas ecológicas? E isso não é extrema-direita, não. Na verdade, na cabeça de muita gente, isso nem direita é, O Olaf Scholz, na cabeça de muito otáriozinho aí, ele é meio centro-esquerda. Gente, por favor, para com isso, Vamos seguir o conselho de um palestino, um judeu, chamado Jesus. Ele viveu muito tempo atrás, no Império Romano. E ele falava uma coisa interessante, para você julgar pelas ações, não pelas palavras. Julgar pelas ações. Julga as ações do Macron. Julga as ações do Olaf Scholz. São direita, são extrema-direita. Direita, não tem extremo, não. É o que a direita faz. Então, sem essa, camarada, sem essa. A ascensão. Que ascensão? Essa ascensão está sendo costurada na França desde o fim do governo do François Mitterrand. Essa ascensão está sendo operada na Alemanha desde o governo do Gerhard Schröder. Para com isso. Vamos parar de palhaçada. Eu avisei que a extrema-direita avançaria. Que extrema-direita avançou? Você sabe o que avançou? Vou ser honesto aqui. Vamos começar amanhã com honestidade. O que avançou foi a pauta anti-siotanista. Essa avançou. Sacrificar os alemães, como eles estão sacrificando os ucranianos, para lutar contra a Federação Russa em favor dos interesses dos Estados Unidos, parece que é algo que os eleitores alemães não estão dispostos a fazer.
que os eleitores franceses não estão dispostos a fazer, que os eleitores belgas não estão dispostos a fazer. Foi isso que aconteceu. Os siotanistas perderam espaço, e perderam muito espaço. Quem diria, né? Bater no próprio povo, ameaçar prender criança, intimidar mães para defender o Estado de Israel, que teria um peso eleitoral, né? Quem imaginaria, não é mesmo? Quem imaginaria? Oh, então, bater em criança que levava a bandeira da Palestina, intimidar mãe de criança que levava a bandeira palestina, bater em estudante contra o Estado ilegítimo, criminalizar o antisionismo. Quem diria, né, que isso teria consequência eleitoral e política? Oh, quem poderia imaginar, não é mesmo? Então, a ascensão da extrema-direita. O que esses, com todo respeito, o que esses merdas que estão governando fizeram de esquerda? Conta aí pra mim. Hã? Fala aí pra mim, pede aí. Pergunta aí pro seu analista favorito, ou pra sua analista favorita. Ué, porra. Pro seu analista ou pra sua analista favorita. Pergunta pra ele, pra ela. Cadê a esquerda do Olaf Scholz? Onde a Annalena Baerbock é a esquerda? Fala aí, pede uma ação da Annalena Baerbock, que fala que ela é esquerda. Então esse negócio de pintar a direita com cor de arco-íris, isso não torna ninguém de esquerda não, camaradinha. Não torna ninguém de esquerda. E não adianta tentar fazer análise com espantalho, certo? Não adianta fazer análise com espantalho. Os neofascistas, os neonazis, a extrema-direita avançaram. A civilização europeia está em risco. Que ótimo, não é? Que coisa fantástica. Que alegria do nosso coração. O sol está até radiante com a notícia dessa. Que maravilha que a civilização europeia está em risco. Porque foi a civilização europeia que tirou a vida de 100 milhões de indígenas americanos. Civilização europeia que tirou a vida e a liberdade de 100 milhões de africanos. Que tirou a vida de 100 milhões de chineses. De 300 milhões de indianos. Por que você está lamentando que a civilização europeia está em risco? Se você for um europeu, eu até entendo. Porque você lamenta. Mas se você não é europeia, por que você está lamentando, camarada? Eu até gostaria de trocar umas ideias com a tia, né? A tia Tônica. Toda cheia de... né? Mas por favor. Aí tá todo mundo. Tá Fábio. Né? Tá... Rogério, tá a tia Tônica, tá todo mundo, que horror, que horror, que horror, o Ocidente. Gente, por favor, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos dar à verdade o nome que ela tem. A civilização ocidental é um nojo, é um asco, é um erro da espécie humana. Civilização ocidental custou a vida de 600 milhões de pessoas. Civilização ocidental é o capitalismo. Isso é a civilização ocidental. Civilização ocidental é o imperialismo. Civilização ocidental é drogas em larga escala. Civilização ocidental só ajuda a Filadélfia. Isso é a civilização ocidental. Por que tem gente lamentando? Ou vocês estão lamentando a outra face da civilização ocidental, a democracia burguesa? Então, pessoas, na real, na boa, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. Não, o discurso do Macron, eu previ, claro.
Oh, a Europa está ameaçada, os valores europeus, está ameaçada pelos malvados fascistas. Quantas vezes eu não disse aqui nesse mesmo canal, quantas vezes eu não disse que essa definição de fascismo que esses liberais inventam, né, baseada no Pulli do Humberto Eco, as 10 características, torna fascista qualquer um que não concorde com eles. Qualquer um que não adira ao colorismo. Eu sou morena, sou parda. Não. Só existe preto e branco. E existe o racismo estrutural. E aí você tem as categorias, né? Você tem as categorias do racismo estrutural. Você, na verdade, você não é branco. Óbvio. Então você é negro. Mas eu não sou negro. Eu tinha um trisavô negro. Esse é até o nome dele. Porque normalmente as pessoas são descendente negro, mas não sabe o nome, né? Tá, sabe o nome sabe as origens da família pro lado europeu. Eles todos sabem. Oh, eu sou descendente de indígenas. Quais indígenas? Ah, minha memória foi apagada. Mas a memória do parente italiano, do parente alemão não foi apagada não, né? Aham. Pois eu falo. Meu ancestral negro se chamava Serafim. E lutou na Guerra do Paraguai para conquistar a liberdade. Só que eu não sou preto por causa disso. Eu sou moreno. Eu tenho muito mais sangue indígena e também seu nome. Também seu nome. Sangue Guarani e sangue Caiapó do Sul. Do que sangue branco. Esse, as origens. Ah, por favor, gente, é sério. O mundo é repleto de calhordas. A verdade é essa, o mundo está repleto de calhordas. Está repleto de calhordas. Sabe, de gente rasa, gente oca, que pega esses conceitozinhos inventados naquela universidade da ilha de Manhattan, Colômbia, e fica aplicando na realidade brasileira. É isso que eles fazem. É isso que as intelectuais negras fazem. É isso que os intelectuais negros fazem. Alguns até dão aula na Colômbia, né? Mas todo mundo passou por lá. Fez um cursinho. Os mais insensatos deram até uma palestrinha, falaram alguma coisa, receberam uns espelhozinhos, né? Estão super felizes. Tá lá todo mundo, indígena da Shopee, fadinha da floresta, pretos, negros, tá todo mundo lá em Colômbia, Nova York, na ilha de Manhattan, aprendendo com os norte-americanos que nós somos negros, somos indígenas. Por favor, gente, sério. Então, se tem uma coisa que eu achei o máximo nessas eleições europeias, é que as máscaras não caíram todas, não. Não caíram todas. Mas caiu um punhado delas. Sabe? Essa falta de rigor conceitual, esse apreço por conceito de Colômbia, de Stanford, sabe? Essa, com todo respeito, essa gentinha que trabalha para meio de comunicação liberal, essa gentinha que no fundo é lavajatista, essa gentinha incessada por ONG, por bilionário americano, e não estou falando só da batata moral, não. Batata moral já foi desmascarada, né? Quem acredita da batata moral? Mas tá cheio de batata moral por aí. Batata moral com a capa do arco-íris, batata moral coloride, batata moral amoral oqueísta. Batata moral não é a única, não. Não é a única. Tem até ministre, que é até pior do que a batata moral. Certo? Você não vê esse povo, os identitários, você não vê os loucos se levantando contra o horror que está acontecendo na Palestina. Eles não abrem a boca, só para não perder o emprego. Só para não perder o emprego. Aí você vê eles abrindo a boca, mas eles não falam um A. O cara dá aula em Colômbia
e não se pronuncia sobre a universidade deles, que está batendo em estudante, está batendo em professor, está denunciando eles para a polícia e está impedindo eles de se formar. O negro não dá um pio sobre isso. Então eu acho que o melhor das eleições na Europa, além de mudar tudo, nós vamos falar sobre isso, é jogar na cara o que as pessoas são de verdade. Ok? Aliás, tenha um ótimo dia.